Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres com o Dr. Vanderlei de Mello. Eu sou Carlos Camargo. Informamos aos nossos telespectadores, escritório jurídico do Dr. Vanderlei de Mello, a Rua Santa Catarina, número 80, aqui no centro de Poços de Caldas, próximo ao terminal de linhas urbanas. E como de praxe, também reapresentamos a doutora Luciana Mello, que é advogada e, aos finais de semana, é tecladista e cantora. Quem tiver aí interesse dos serviços da doutora Luciana, faça contato pelo 99967-6276, 99967-6276. E o nosso WhatsApp é o 984513033, 984513033. Fale conosco, mande aí uma ideia, uma sugestão. Nós temos aí catalogado aí alguns assuntos que os nossos telespectadores têm nos passado e já são matéria aí de vários programas nossos, né? Aí, né? Pergunta se fala sobre um determinado assunto, aí a gente vem aqui e fala. Então, às vezes, pode ser que a gente demore 1 ou 2 programas até chegar a vez de falar aquilo que um determinado telespectador está perguntando, é porque existem outros assuntos que já estão em pauta na frente. Mas nós vamos colocar aqui matérias referentes a todos os pedidos de assunto que os telespectadores nos enviam. Agradecemos pela audiência, pelo carinho e estamos à disposição e é uma honra tê-los conosco. O governo federal, através do presidente Jair Bolsonaro, baixou um decreto que lança a nova Carteira Nacional de Identidade, registro único. É esse aí, ó. É assim que vai ser agora a nova Carteira de Identidade. O governo federal anunciou a criação da Carteira Nacional de Identidade unificada em todo o país. A medida consta do decreto assinado na tarde de quarta-feira, 23 de fevereiro, pelo presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia no Palácio do Planalto. Então, essa carteira de identidade unificada, como a gente está aí chamando, já é um projeto de governo há muito tempo. E eu não sei por qual motivo isso ainda não foi colocado em prática. Porque ela vem de sobremaneira unificar e ajudar a todo o sistema de segurança pública e ao próprio usuário, o próprio identificado naquela carteira. O que nós temos hoje? Hoje nós temos carteira de identidade de cada estado. Cada estado, através do seu setor competente, na maioria é Secretaria de Estado de Segurança Pública, Polícia Civil, como no caso de Minas Gerais, Instituto de Identificação, são encarregados de fazer fazer o banco de dados e a emissão da carteira de identidade. O que acontece? Às vezes uma pessoa tem uma carteira de identidade lá no Rio Grande do Sul e por questões pessoais, de interesse próprio, tira uma carteira, outra identidade em São Paulo, tira uma outra no Rio de Janeiro. E o que está acontecendo? Desta forma, o cadastro, no âmbito da estatística, fica totalmente prejudicado. E a segurança pública também. Isso eu estou falando de carteira de identidade, aquela normal, verdadeira. Não são as falsificadas por aí, não. Então, a pessoa mudou de um estado para o outro e perdeu a carteira de identidade, ele não vai voltar lá no outro estado para tirar a carteira de identidade. Então ele vai lá e tira outra no estado onde ele está morando. Acontece demais isso. Só que agora, o banco de dados é federal. Então, a carteira vai ser unificada. Desde o Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, do Iapoque ao Chuí. A carteira é igualzinha e o banco de dados é
o mesmo. Então, se a pessoa lá no Rio Grande do Sul tirou uma carteira de identidade a partir de agora, e depois ele mudar lá para Goiás e perdeu a carteira, quando ele for lá procurar o estado de Goiás para tirar uma nova carteira de identidade, ele vai tirar uma segunda via. Por quê? Porque aquele banco de dados já tem tudo a respeito daquela pessoa. Ele vai tirar uma segunda via. Então não acabou, vai acabar esse negócio de cada estado faz a sua. Cada estado vai continuar fazendo. Mas o estado vai entrar no gov.br, que é o banco de dados do governo federal, e vai ali cadastrar o indivíduo e ali será emitida a nova carteira de identidade. É unificada, é uma carteira só para todo o Brasil. Porque na atual que nós temos, vem lá escrito Estado de Minas Gerais. Isso acabou. Estado de São Paulo, não tem mais nada. Então, à medida que forem emitidas novas carteiras de identidade nos estados, o banco de dados do governo federal, no que diz respeito a esse setor de identificação, vai sendo alimentado. E quem tem a carteira de identidade, como nós todos, né? No meu caso, você que está nos assistindo, que temos essa carteira, a maioria de Minas Gerais, aquela verdinha, tem um prazo de 10 anos. Quem quiser já ir trocando, pode fazer. Nada impede de chegar lá e querer uma... Quem tem, na realidade, vai pedir uma segunda via. E a segunda via vai sair no novo modelo. Nada impede da pessoa, eu já prefiro trocar isso de uma vez. Pode. Vai lá, pede a segunda via. Ela é gratuita, hein? Não paga taxa, não. Presta atenção nisso aí. E quem não quer fazer, pode ficar com essa que está aí atualmente. Durante 10 anos, ela vai ter um prazo de validade. Então, em 10 anos, todo mundo vai ter que trocar. Agora, tem uma exceção. Quem tem acima de 65 anos de idade, não precisa. Fica com aquela mesmo. Não há necessidade, não há exigência de trocar para a nova carteira de identidade nacional. Mas também nada impede que a pessoa queira fazer de sua própria vontade. Eu acho até interessante. Porque acontecendo alguma coisa, uma viagem, alguma coisa, a pessoa estando em outro estado, havendo com a nova carteira de identidade nacional, lá eles vão digitar aquele número nacional e vai sair todos os dados da pessoa, inclusive para reconhecimento de um possível acidente, possível cadáver, alguma coisa assim. Sendo que na carteira antiga tem que procurar no estado, onde está o registro da pessoa. E uma outra novidade nessa nova carteira é que o número dela vai ser o número do CPF. Porque cada carteira de identidade tem um número. Né? A maioria das pessoas até sabe o número de cor. Toda hora vai fazer alguma coisa, identidade, o número da identidade. Então a pessoa acaba até decorando. Agora com a nova carteira é o número do CPF. Vai vir lá o número do CPF. O CPF é único. Todo mundo tem o seu CPF. Não existe dois CPFs iguais. Se aparecer um dos dois, é falso. Então, isso veio facilitar a vida do brasileiro, vai facilitar os bancos de dados do setor de segurança pública dos estados e do país. E então, isso é um avanço que já deveria ter acontecido, mas agora o presidente Jair Bolsonaro, com o decreto, fez até solenidade aí, como eu disse, de instalação desse projeto. Vai ser um avanço, uma novidade que vai melhorar a vida de todo mundo, vai facilitar, e inclusive dos próprios órgãos governamentais. Essa semana eu vou, como eu tenho costume de fazer aqui, indicação de livro,
essa semana eu vou mostrar esse livro que eu tenho certeza que pouca gente conhece. Eu não conhecia. Li e fiquei estarrecido. Uma coisa assim, de sacudir a cabeça da gente. Chama A Verdade Não Contada, no caso, Maria da Penha. Todo mundo já ouviu falar na Maria da Penha. A famosa Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, que foi batizada de Lei Maria da Penha. Por que essa lei foi batizada de Lei Maria da Penha? Porque foi um caso que tomou uma repercussão nacional e internacional de uma funcionária pública lá do estado do Ceará, que, segundo consta no processo, ela teria sido vítima de tentativa de homicídio por parte do seu marido. E esse caso, então, veio à tona, ela ficou com sequelas irreversíveis, porque o tiro pegou na coluna vertebral, ela ficou paraplégica, e a partir daí ela se tornou o símbolo de resistência, de chamar a atenção das autoridades da sociedade do Brasil e do mundo a respeito da violência doméstica. Então, veio uma lei específica tratando sobre esse assunto, da violência doméstica, para conter, punir o agressor. Então, em homenagem a ela, essa lei foi batizada de Maria da Penha. E ficou conhecida aí no Brasil. Todo mundo, os chamados operadores do direito, né, advogados, delegados, juízes, promotores, todos conhecem essa lei de cor e salteado e lidam, né, quase que diariamente com esse assunto. E, de repente, eu me deparo com esse livro, A Verdade Não Contada no Caso da Maria da Penha. Quem que escreveu esse livro? O marido dela, o ex-marido, o agressor, como disse no processo, o condenado, como disse no processo. Quem é ele? Marco Antônio Heredia Viveiros. Marco Antônio Heredia Viveiros. Ele é um colombiano, marido dessa senhora, Dona Maria da Penha, ex-marido. É um professor universitário. Foi professor universitário nas universidades do Rio Grande do Norte, do Ceará. E ele foi condenado através de um júri popular. E por 4-3. Isso significa, dos 7 jurados, 4 o condenaram. 3 absolveram. Então ficou 4-3. Foi feito recurso, e ele foi a júri novamente. Foi condenado. 4-3. Então, para quem não sabe, o corpo de jurado é composto por 7 pessoas, né, retiradas da sociedade, que estão ali para julgar aquele que está sendo levado a júri por crime doloso contra a vida, tentativa de homicídio. Concluindo toda a sessão do júri, eles vão dizer se tudo aquilo que foi argumentado lá, o réu é culpado ou é inocente. No caso do réu aqui, Marco Antônio Heredia Viveiros, foi com 4 jurados disseram que ele era culpado. 3 disseram que ele era inocente. Então foi por 4-3. Por isso que o número de jurados é ímpar, 7, para não dar empate. Porque o juiz ali ele não tem o voto de Minerva. O juiz ele é o presidente do júri e ele vai fazer a sentença, a chamada dosimetria, a dose da condenação, da sentença condenatória.
E quando um júri decide por 4-3, então percebe-se que alguma coisa ali balançou. Porque quando uma coisa é muito bem explicada, o júri fecha com 7-0, 6-1. Mas quando um júri fecha com 4-3, 4 absolvendo, 4 condenando, 3 absolvendo, é que o assunto balançou. Então, tem margem ali para entender que a pessoa é inocente, tem margem ali para entender que é culpado, 4 entenderam que é culpado, 3 entenderam que é inocente. Repetiu-se o júri futuramente, novamente. Ele foi condenado e já cumpriu a pena e continua cuidando da vida dele. Então, esse réu escreveu esse livro fazendo uma defesa. Aqui ele coloca tudo o que aconteceu desde o dia, do fatídico dia do acontecimento dentro da sua casa, até o último dia do processo, do júri, da condenação, tudo que aconteceu no processo, na sua vida, e ele conta a sua versão dos fatos. E se os fatos realmente que ele está alegando aqui são verdadeiros, olha, foi um grande erro da investigação policial, da promotoria de justiça, do judiciário na condução do processo e, por último, até do júri e depois da sentença judicial. Mas como eu disse que o juiz ele tem que acatar a decisão do júri, o júri é soberano. Então, se o júri diz condenado, o juiz não pode dizer não está condenado. Ele tem que fazer a dosimetria da pena. Dizer quantos anos, por que tantos anos. É isso. Mas esse livro aqui, é difícil encontrar em livraria. Você vai encontrar no Amazon, lá na internet, no amazon.com.br. amazon.com.br. Ou então, em livrarias da cidade, pode se encomendar também. Se não tiver ali de pronta entrega, pode encomendar. É um livro interessantíssimo, porque todos nós conhecemos um lado da história. Agora vem o próprio réu, o acusado, o condenado, e escreve um livro que não é pouca, né? Vamos ver aqui, um livro com quase 500 páginas. E quem lê isso aqui, convence que ele não fez aquilo. Quem lê isso aqui, se não convencer, balança, que foi meu caso. Eu fiquei ali, olha, isso aí tinha que voltar, tinha que ser investigado novamente, tinha que começar lá do zero novamente. É impressionante como as coisas aconteceram, porque foi um verdadeiro massacre em cima dele. A mídia, principalmente, a grande imprensa na época, só falava nisso, né? Então, muitas coisas acontecem na vida que a gente pensa que é de um jeito e às vezes não foi daquele jeito, né? Aqui não estou fechando o juízo de valor. São hipóteses, né? Nós conhecemos pelo Brasil que a senhora Maria da Penha foi agredida, levou um tiro e ficou paraplégica, e foi o marido. E aqui ele conta outra história, que foi usada pela defesa. A defesa dele, os advogados dele, do júri, usou isso. Por isso que deu o 4-3 lá. Balançou o júri também. E a gente lendo isso aqui, também balança. De pensar, puxa vida, em muitas coisas aqui, parece que foi enfiada goela abaixo. Isso precisava ter sido investigado com mais profundidade. Já que a gente volta. A gente passa a vida inteira cuidando de filho, marido, trabalhando e esquece de cuidar da gente. A vida passa e a gente não se cuida.
Eu tenho até vergonha de sorrir. Eu ainda brinco, vocês vão ver, um dia eu ainda vou dar um jeito nos meus dentes, vocês vão ver só. Eu sinto como se tivesse nascido de novo. Eu ganhei uma nova chance de ser feliz. A Câmara dos Deputados aprova o texto base do projeto que legaliza jogos no Brasil. Essa é outra matéria polêmica e isso já vem se arrastando aí há décadas e décadas. E vou ler aqui o texto. A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada de quinta-feira, 24 de fevereiro, o texto base do projeto de lei que legaliza os jogos no Brasil. Os jogos de azar, como são conhecidos. Foram 246 votos favoráveis e 202 contrários. Quer dizer, o negócio foi bem disputado. O projeto legaliza jogos como em cassinos, bingos, jogo do bicho e jogos online, mediante licenças em caráter permanente ou prazo determinado. Após a votação, a sessão foi encerrada e destaques deverão ser votados em sessão marcada para a quinta-feira, 24, no plenário. Os destaques apresentados pelo partido é uma tentativa de fazer mudança. Então, apresentaram lá o projeto de lei e outros deputados, põe mais isso, não, vamos tirar aquilo. Então, são chamados destaques. Para o jogo do bicho, o projeto exige que todos os registros da licenciada, seja de apostas ou distração, sejam informatizados e com possibilidade de acesso em tempo real, online, pela União, por meio do sistema auditoria. Quer dizer, caso autorize o jogo do bicho, ele vai ser totalmente online, ou seja, fiscalizado pelo governo através do sistema informatizado. Então vai ser na base da maquininha. Mas na base da maquininha, vai fazer o jogo, na base da maquininha, aquilo já é informado a um setor do governo. Bom, com referência, vamos falar aí dos cassinos, dos jogos. Isso para as cidades turísticas, como o caso de Poços de Caldas, seria uma ótima ideia, porque isso aqui no passado já existia. Os famosos cassinos de Poços de Caldas. Pessoas do Brasil e do mundo vinham aqui passear e, ao mesmo tempo, jogar. E a cidade tinha um movimento, uma arrecadação, girava muito dinheiro, a cidade viveu uma época de ouro. Depois veio a proibição dos jogos e a cidade se aprofundou aí numa queda de arrecadação, de emprego, uma situação caótica mesmo. Agora, com essa nova ideia, os cassinos poderão ser aproveitados em cidades turísticas, em resorts, e o jogo vai ser todo controlado pelo governo. Então, quem for colocar o jogo no hotel, no resort, em um cassino, na cidade, ele vai ter que legalizar, passar por toda a papelada que for necessária. Então não vai ser clandestino, vai ser autorizado. Isso é importante. Existe a bancada chamada bancada evangélica ou até a bancada católica na Câmara Municipal, que foram esses que votaram contra. Mas esse projeto está passando. O texto base já passou. Agora vão vir os chamados destaques. Cada partido ali vai dar um pitaco, um deputado quer isso, mais aquilo. Ainda tem discussão para ser feita. Depois encaminhado ao Senado. A gente não sabe lá no Senado, dos 81 senadores, quantos que votam de acordo com a orientação da bancada dos senadores evangélicos, católicos. Então lá a coisa fica mais apertada.
Mas, pelo lado socioeconômico, não há que se discutir. Isso já deveria ter sido aprovado há muito tempo. Países do mundo inteiro têm cassinos, jogos legalizados. Todo mundo aí conhece os cassinos de Macau, os cassinos de Las Vegas, de Assunção no Paraguai, no Uruguai, aqui na América do Sul. Mas o jogo perverte a pessoa. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Então, pode existir casos separados de perversão, de vício, mas esses jogos que acontecem, que a gente vê pelo mundo inteiro aí, em cassinos, cassino leva emprego, corre dinheiro, a cidade ganha com isso, num momento tão difícil que o país está precisando aí de buscar recurso, movimentar a economia, nesse pandemia, pós-pandemia, quando a gente pensa que já acabou, a coisa começa de novo. Então nós vamos voltar a falar sobre esse caso aqui desse projeto, que eu acho que é de muita importância para o Brasil, mas ainda ele foi aprovado o texto base e ele vai ter que correr por mais algumas sessões lá na Câmara e, se tudo der certo por lá, vai ser mandado para o Senado. E se o Senado querer colocar mais alguma coisa, depois tem que voltar para a Câmara de novo. Então o negócio é agarrado mesmo, faz parte da sistemática do jogo. Nós tivemos aí, alguns dias atrás, um assunto aí que tomou conta da internet, um professor do estado de Roraima, Boa Vista, um professor de geografia, dizendo para os alunos, isso está gravado em vídeo, dizendo para os alunos que o ladrão, quando está roubando, ele está trabalhando. Então, eu entendo, e eu acredito que a maioria das pessoas também, que a profissão de professor, de professora, a gente fala mais professora, porque esse campo são mais mulheres do que homens. Então, quando a gente fala professora, a gente fala na profissão mais importante que existe, dentre todas as profissões. Mas o médico é uma profissão muito importante. Mas ele é só médico porque foi ensinado por professores e professoras. O advogado tem até uma frase que diz, sem advogado não há justiça, mas sem professor não há advogado. Então, todas as profissões tiveram que vir de um banco de escolaridade, um banco comandado por professores, professoras. A responsabilidade do professor, da professora é muito grande. Ele tem que ter ética, ele tem que ter disciplina. E no caso desse professor em particular, como está acontecendo aí pelo Brasil, cada uma que a gente vê professor falando dentro de sala de aula, coisas de política, partidária, ideológica, uma coisa assim de ódio mesmo, querendo enfiar a goela abaixo dos alunos, o que é certo em matéria de ideologia política. O aluno não está lá para isso, o professor não está lá para isso. Essa matéria é de suma importância. Nosso tempo está esgotando, mas o professor cometeu crime. Na nossa ótica aqui, é apologia ao crime, ao dizer que quem rouba, o ladrão, quando está roubando, está trabalhando, e uma incitação ao crime, porque o aluno que está ali sentado, ele está recebendo aquilo como verdade. Na semana que vem voltamos a falar sobre esse assunto, que é muito importante. Um grande abraço, fiquem com Deus, até lá.